chega, meu povo! Olha só, agora é a nossa aula 37.2 e a gente vai nessa aula, eu, professora Tabita, vamos estar revisando aqui rapidamente. Tem gente que gosta só da revisão, menino. Tem gente que fica esperando, fica antenado na revisão. Menino, tu presta atenção, tu não pode fazer isso não. Não tem como a gente falar com essas informações todas que serão necessárias dentro desses minutinhos aqui que nós temos para revisão. Então tem que ser focado, tá bom? Mas eu te chamo aí a atenção, com muito carinho, para que você preste atenção, porque a gente está falando de quê? Avicultura nessa aula, que é a nossa aula 37.2. E dentro dessa aula nós falamos aí da importância da escolha das raças que melhor atendem aí o seu empreendimento, ou seja, a sua criação de aves, a famosa avicultura, porque você que trabalha com essas aves são o quê? Avicultores, exatamente. E aí, dentro dessa aula, além dessas raças, nós falamos de 3 raças, você, né? Quem fala rapidinho, professor presencial, se falar as 3 rapidinho aí agora, contando, você dá aí um presente, você, tá? Porque eu não tenho, tá muito longe. Você fica com essa responsabilidade. Rapidinho, quem conseguir falar da ponta da língua aí as 3 raças que nós falamos nessa aula 37.1. Deixa eu ouvir. Difícil, né? Professora, eu sei porque algumas palavras, os nomes são em inglês, sei lá. E é difícil. Também não... É importante você reconhecer qual é a raça, né? Pronúncia, deixa pra lá. Deixa pra professora de inglês, professora Patrícia. Beijo, Patrícia. Vamos lá, então. Ó, avicultura, sistemas de criação. E nós falamos, sim, das 3 raças. Quais foram as 3 raças que nós apresentamos para vocês? A Cornish, que é essa branquinha aqui. A Plymouth Rock e a Light Sussex. A Sussex, ela é sexy, bichinha, olha só. O que a gente falou, né? Que essa Plymouth Rock, ela foi muito utilizada para realizar alguns cruzamentos entre outras raças, inclusive com a Sussex, para que você tivesse aí uma boa desenvoltura nessa raça com a questão da produção de carne, tá bom? Porque quando a gente fala de avicultura, a gente vai tanto obter carne quanto ovos. Então, a gente vai ter as aves poedeiras, né? E aí, nós falamos das características da Cornish, que é essa branquinha. Falamos aí da questão da crista, falamos das patinhas que são mais curtas do que as outras raças, mas elas são muito, e tem uma peitoral, né, bem desenvolvida, então, para corte e também para a questão da postura. O que nós precisamos lembrar quando a gente está falando aí da questão da postura? Você tem que ter esses aves têm que ter um estímulo, né? Para colocarem os ovos, né? E para que esses ovos sejam de qualidade, né? Então, a gente tem aí a questão da nutrição, mas essa questão da nutrição ela é muito mais criteriosa, vamos dizer assim falando, para um determinado tipo de sistema, porque tanto essa avicultura ela atende aos 3 requisitos, ou seja, aos 3 tipos de sistema, ou seja, o sistema extensivo, o semi-intensivo e o intensivo, ok? E aí a gente viu que dentro do extensivo você não tem como fazer um controle muito rigoroso em relação à alimentação e nem saber quantidade que cada indivíduo, porque eles vão ter uma área para estar aí debicando, né? Então, dentro desse processo da debicagem, para o sistema extensivo, eu não tenho aquele corte como a gente vai ter no sistema intensivo, que é para que eles não consigam fazer a seleção de grãos no extensivo. Mas no intensivo eu tenho que fazer esse sistema, tá? Para que eles, como eles vão estar confinados, eles não selecionem e aí não consigam ter essa conformidade do desenvolvimento e também na produção aí de uma carne suficiente para o corte, tá bom? Falamos do sistema semi-intensivo, que é aquele local onde você vai ter a área de lazer, vamos dizer assim. Tem a área de descanso e a área de lazer, onde eles vão ter também um local para fazer essa debicagem, né, no intensivo. No extensivo, eles vão estar sempre
permanentes ali, e aí tem que ter estabelecido aí aves de corte, né? Tudo bem? Falamos também da primeira fase, que a gente viu que dentro do sistema de avicultura nós temos 3 fases, né? E a primeira fase, que é fase de cria ou fase inicial, nós falamos aí, pontuamos a importância desse momento, que é a recepção dos pintinhos, tá? Então, nesse momento, eu tenho que ter um local com comedouros, bebedouros bem higienizados, uma quantidade satisfatória aí para esses pintinhos começarem a se adaptarem, a reconhecer o local onde eles vão beber água e o local onde eles vão se alimentar. Porque no início, por isso que a gente coloca eles num círculo de confinamento, e tem que ser pequeno, para que eles não fiquem tão dispersos da fonte de alimento deles, né? E também de água, certo? Então, aqui nesse sistema, você tem que lembrar de regular a temperatura, por isso que tem essas campânulas para estabelecer o aquecimento desse local. E aí, em relação a essa fonte de calor, você vai ter uma distribuição diferente, né? Então, você vai ter aquela distribuição na periferia, quando você vai ter essa fonte de calor aí, vai estar muito quente a temperatura, então eles vão fugir da fonte de calor, ou se tiver frio, eles vão se aproximar dessa fonte de calor. E a melhor forma, né? Eles também não podem estar tudo do lado direito, tudo do lado esquerdo, não. Eles têm que estar aí bem distribuído, uma uniformização nessa distribuição. E dentro disso, se tiver tudo dessa forma, então tá tudo legal. Eles estão com uma fonte de calor adequada, tá bom? E aí você vai ter a adaptação deles nessa fase. E aí quando eles estiverem aí depois da 6ª semana, né, do início do seu desenvolvimento, eles vão passando aí para a 2ª e 3ª fase, que é a fase lá de abate, né? Onde você vai ter a obtenção da carne desses animais. Falamos também na aula da importância no sistema intensivo. Deixa eu voltar aqui. Falamos também no sistema intensivo que nesse tipo de sistema eu consigo ter um bom controle da questão de sanidade, ou seja, o início do processo de doenças nesses animais e a não disseminação, né? Eu também tenho um controle nutricional, porque eu sei o período que eles vão estar se alimentando, quantidade de luz que eles vão estar recebendo diariamente e, obviamente, tendo aquele ponto de atenção, né, a falta dessa luz para que eles possam descansar, para que eles não fiquem estressados, porque vamos lembrar que no sistema intensivo, como é um sistema de confinamento, esses animais têm que ter um máximo de ambientação desse local. Quem vai estar fazendo esse controle é o avicultor, tá? Por isso a gente tem uma tecnologia embutida maior, um grupo de pessoas também no número maior, para que eu tenha esse contato e esse controle, tá? E aí também a questão da inseminação artificial, porque eu consigo fazer aí um controle maior em todos os fatores que vão me permitir ter uma produção de qualidade. Tá bom? Que é o controle de umidade, controle de iluminação e controle da temperatura desse local. Tudo sendo manipulado, né? Controlado aí. Então, eles têm que estar o mínimo tempo possível aqui. Tem que chegar no peso ideal para abate rápido, para que eles não fiquem muito tempo, que é um standard de confinamento e não é muito legal para o animal. Tá certo? Ok, agora, meus queridos, nós vamos ficar aí com a atividade e depois da atividade a gente retorna aqui com a nossa... Depois desse tempo que vocês vão responder, a gente retorna junto, tá bom? Segura aí. Tchau, tchau. Muito bem, galera, eu já comecei aqui, olha, diretor. Pá! Questão aqui na pelinha dos meninos. Eita, professora, a senhora nem deu um tempo. Que aqui o negócio é rápido e ligeiro. Gente, na questão de... Deixa eu ver se eu consigo ficar aqui, diretor. Tira uma foto aí, diretor. Gostei desse cantinho.
palhaçada, professora, dê sua aula, meu Deus, bora. Menino, não se revolte não, fique tranquilo aí, ó. Questão de número 1, prof aqui vai ler para você, ó. A avicultura... Ei, Fernando. Tô de olho em você. Tá? Vamos lá. Concentração, não dá trabalho para professora presencial não, por favor. Vamos lá. Fernandos e Fernandas. Fernandos, eu tenho uma sobrinha chamada Fernanda. Professora, foca na sua aula. Ok. A avicultura tem se destacado como uma das principais atividades aceleradas no estado de Rondônia nos últimos anos, impulsionada então pelo aumento do consumo da carne de frango e ovos. Quem não gosta, né? Quem não gosta? Vai dependendo da sua digestibilidade e com o tempo, né, da sua maturidade, a ingestão de carne, ela é mais pesada, porque ela demora mais tempo para ser digerida no seu, né, trato digestório. Então, é interessante você fazer essa mescla, né? Dias de peixes, dias de frango, dia de carne. E que essa quantidade de carne seja um pouco mais reduzida quando você está mais maduro, tá? Os professores aí que são da minha idade vão lembrar dessa situação, né? Mas a gente tem que ter essa diversidade aí nessa alimentação. Então, vamos lá. Em relação aos sistemas de criação, quais as principais diferenças entre os sistemas semi-intensivo e o intensivo? Muito bem, então vamos lá. Olha aqui para mim, então. Professor presencial, você tem liberdade de dar continuidade, ou se eu fosse você, eu dava uma pausa aqui, chamava 2, 3 alunos aí para estarem tentando explicar oralmente. Não leva caderno, não. Aquilo que você conseguiu assimilar aí da aula. Tá bom? Então, fique à vontade. Se quiser parar, depois você pode me colocar aqui de novo. Mas é a sua opção. Bom, mas no sistema semi-intensivo, o que é esse sistema semi-intensivo que nós trabalhamos? Esses animais vão ficar num local, vão ter um local de confinamento, mas eles não vão ficar só ali. Eles vão ter também um ambiente que eles vão estar debicando, ciscando, tá bom? Nesse sistema semi-intensivo, eu já consigo ter um controle aí possível de algum predador. Eu já consigo ter um pouquinho mais de atenção em relação a quê, professora? Ao indício de uma doença, né? Começando o seu processo aí de infecção. E aí eu vejo que a galinha que era tão ativa já não está tão ativa. Eu observo, faço essa observação e verifico que as suas fezes também são diferentes. Eu verifico que eles não estão procurando a fonte de alimento, não estão debicando como deveriam, ciscando, que é um comportamento natural dessas aves. Já no sistema intensivo, sistema de granja, né? O que eu vou ter? Um investimento maior, tecnológico, financeiro, para criar esse ambiente, esse grande galpão, fechado, que eu vou ter que controlar a temperatura, então eu vou ter que ter uma tecnologia para fazer essa ambientação, né, a nível de temperatura, nível de umidade, né? Nas outras aulas a gente falou ali, lembra dos lanterninhos que oxigena, permite a circulação, então todas essas questões aí. E aí, nesse intensivo, eu tenho um custo maior? Tenho, mas eu também tenho uma produção muito mais acentuada, muito mais volumosa do que eu teria ali no extensivo e em relação ao sistema semi-intensivo também, tá bom? Se os seus meninos aí, professores presenciais, conseguiram responder isso nessa pegada aí, tá tudo certo. Pegada, olha. Pode abrir para mim, diretor? Pronto, olha lá a nossa resposta. No semi-intensivo, mescla-se então a criação entre os galpões e as aves soltas em pasto, utilizando-se para isso os famosos piquetes, né, que nós já vimos lá, tanto para bovinos quanto para caprinos, enfim. Já no intensivo, requer um maior investimento, tanto do capital como de mão de obra, espaços e equipamentos. Então, esse investimento que você faz para essa produção, ele é compensado porque é rápido o processo da obtenção do retorno, né? Seja para a carne ou seja para
para postura, né? Vamos lá, questão de número 2. A criação de frangos de granja tem crescido bastante. Com isso, a concorrência aumenta com novos empreendedores dentro desse agronegócio. A raça inglesa, cuja variedade fora muito utilizada nos primeiros cruzamentos para a produção de frangos de corte, qual é a raça? A gente falou lá, professor, lá vai a senhora com aqueles nomes diferentes de novo. Tem a corte, tem a Plymouth Rock e tem a Sussex, né? A sexy lá. Mas essa que foi utilizada, que é de raça inglesa, que é utilizada para esses primeiros cruzamentos, foi a Plymouth Rock, tá? Que é essa daqui. Tudo bem? Então, você podia fazer a esquematização, ou seja, fazer o desenho. Ah, professora, eu não fiz o desenho, eu colei, ali eu tive como fazer a imagem, aí eu coloquei. Então, eu só coloquei o nome mesmo, não tem problema não, tá bom? Questão de número 3. Dentro dos sistemas de produção aplicados também à avicultura, o sistema intensivo, apesar de exigir maior investimento, mão de obra e equipamentos, traz ao avicultor melhores condições de investigação. Traz ao avicultor melhores condições de investigação. De quê, né? Quais são os pontos que eu consigo ter? É igual quando você está iniciando um processo aí de pesquisa, né? Eu vou ter, para fazer essa resolução de um problema, de uma investigação, quais são os tópicos, né, que eu preciso seguir, o que eu consigo, com aquela metodologia, obter de respostas, né? Então, dentro dessa compreensão, no sistema intensivo, eu consigo fazer melhor análise da questão da nutrição, a melhor análise da questão da sanidade, ou seja, das doenças que possam acometer o meu lote de aves, né? E também a questão do controle aí para a inseminação artificial, porque eu vou estar manipulando todo esse processo. Então, eu tenho controles aos fatores que influenciam nessa dinâmica da questão artificial aí, né? Da incubação artificial. Certo? Então, tá aqui. Incubação artificial, necessidades nutricionais e o controle de doenças. A partir desse sistema, eu consigo ter essa melhor obtenção desses resultados. Tá bom? Questão de número 4. Todo manejo empregado em criações animais necessita ser realizado com atenção e zelo. Claro. A gente está falando, gente, quando a gente fala de agricultura e quando a gente fala de pecuária, a gente está falando de quê? Alimento. Alimento é algo sagrado, né? Então, óbvio que eu tenho que ter, sim, uma maior atenção, eu tenho que sim ter um maior zelo em todos os requisitos, tanto com o meu animal e também quanto aos trabalhadores, os serviços que estão sendo realizados ali de forma satisfatória. Então, em um aviário onde se encontra uma ninhada de até 6 semanas, quais são os cuidados com a primeira água, olha só que legal, destas aves, né? Dessas pequenas aves. Então, vocês lembram lá que a primeira aguinha que você vai disponibilizar para elas precisa ter uma solução. Uma solução à base de quê? Que a gente viu ali, ó, 5 quilos de açúcar para cada 200 litros de água, tá bom? E aí é fazer a exceção aí também da TerraCiclin para poder fazer esse controle aí de uma possível, né, infecção, tá bom? Porque eles estão numa fase muito inicial, precisa de muita atenção e cuidado. Tudo bem? Questão de número 5. De acordo com o manejo do ambiente em um aviário, o círculo de proteção na fase inicial ou de recria é fonte de informações para a adequação desse recinto. Qual descrição abaixo corresponde adequadamente à distribuição dos pintinhos quando os mesmos indicam um ambiente muito quente, né? Então, vamos lá. A ninhada agrupada na fonte de calor, sob a fonte de calor. Tudo juntinho da fonte de calor? Não, né? B, ninhada agrupada somente de um lado do círculo? Também não. Ninhada afastada, ou seja, na periferia? Também não.
Ninhada distribuída uniformemente sobre a fonte de calor. Ok. Não sei se tem aí. Tem. Ninhada em pequenos círculos aglomerados em diferentes partes do círculo. Não, tem que estar tudo distribuído uniformemente. Certo? Então, gabarito letra D. Cadê? Epa. Gabarito C. Ninhada afastada da fonte de calor. Deixa eu ver aqui. Qual descrição abaixo corresponde adequadamente à distribuição desse pedido quando os mesmos indicam... Ah, tá. Perdão. Quando indica um ambiente muito quente. Tá vendo como eu falei para você? Fui pega na minha própria fala. Tem que ler todo o enunciado direitinho para você responder, né? Aquela que é onde a fonte... O ideal seria a letra D, mas eu estou falando para indicar um ambiente muito quente. Então, a letra C mesmo, ninhada afastada da fonte de calor. Se está muito quente o ambiente, lógico que eles vão fugir dessa fonte de energia, de aquecimento, tá bom? Gabarito letra C, corretíssimo ali. Galera, é isso, a gente finaliza mais uma aula, depois a gente tem o nosso próximo encontro. Beijo grande, tchau!